Muito bem, 11 horas e 30, começando aqui o nosso giro esportivo. Essa hora que os torcedores do Santa Cruz, do Náutico, do Sport, tá todo mundo ligado. E quem tá muito ligado também é o Anderson Batista, que vai trazer as informações pra gente. Bom dia, Anderson. Bom dia, Moisés Silva. Bom dia, ouvintes da Vicência FM. Terça-feira, 20 de novembro, dia da consciência negra, né? Isso. Passando aí muito tempo aí nos trending topics do Twitter. Hoje também é dia do biomédico. Isso, exatamente. Então vamos com os destaques do futebol nesta terça-feira, trazer aí o Sport, que tem esse compromisso, né? Já está aí em viagem para Chapecó. Na quinta-feira enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. E vamos trazer aqui para o nosso torcedor que está em casa nos ouvindo. Beleza, vamos começar com o Léo. O Anderson Batista, o Ceará empatou ontem com o Fluminense. E você sabe que nesse momento, reta final, um ponto faz diferença, né? E o Sport agora já está em 16º. Então, no caso ali, está abrindo a porteira, como se diz na linguagem futebolística, ali da zona de rebaixamento. Até que ponto isso foi ruim, esse empate de ontem do Ceará contra o Fluminense? O empate, na verdade, ele não surpreendeu tanto, até pelo que o Fluminense vem apresentando. O Fluminense, nas últimas partidas, não consegue marcar gols. Já vem desde o jogo contra o Sport, passou pelo jogo do Palmeiras e ontem no jogo contra o Ceará também não marcou gols, empatou em 0-0 novamente em casa. E teve um ponto negativo desse resultado e também teve um ponto positivo. O ponto negativo, é claro, o Ceará ocupa hoje a 14ª colocação, tem 39 pontos e tem uma tabela em relação a todos os outros times, uma tabela bem mais acessível. Na próxima rodada o Ceará enfrenta o Paraná Clube em casa. É um jogo que o Ceará tem plenas e totais condições de sair vitorioso. Verdade. E essa semana, Anderson, a gente falou que o Ceará enfrentava o Paraná e a gente errou. O Ceará enfrentou o Fluminense e agora vai enfrentar o Paraná. Agora sim, enfrenta o Paraná Clube. Isso a gente pede perdão aí. Exatamente. Pela falha. Aí na 37ª rodada, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, teremos Atlético Paranaense e Ceará. O jogo é na Baixada, mas é o jogo que antecede o confronto da Copa Sul-Americana, ou seja, o Atlético Paranaense vai ter uma equipe totalmente alternativa, com foco total no jogo do dia 28, para não perder algumas peças por lesão. E no último jogo tem uma equipe do Vasco. Então o Ceará, para mim, é uma das equipes que se credenciam, neste momento, a permanecer na elite do futebol brasileiro para 2019, pela tabela que possui. Ontem também, quando eu cheguei ontem da faculdade, né, por volta da meia-noite, e eu acompanhava os noticiários falando de futebol e todos falavam essa língua que você está falando aí, Anderson. Que o Ceará tem uma tabela mais propícia para poder escapar aí do rebaixamento. Tem 39 pontos. Se vence a equipe do Paraná, que eu acredito que vai vencer, mesmo com o resultado que o Paraná conseguiu contra o Palmeiras, e a gente sabe de outros motivos que podem acontecer também a favor do Paraná, que a gente sabe que acontece no futebol, mas eu acredito que o Ceará vence esse jogo, aí vai a 42 pontos. Isso. E depois vai pegar aí o Atlético, como você falou aí, desse jeito aí, com o time já pensando na Copa Sul-Americana e tentando uma classificação para chegar aí a uma possível final já, Anderson? Isso, final da competição. Final, e o Ceará pode tirar proveito disso e chegar aos 45 pontos. Né? No mínimo um 43 pontos. 43 pontos. Para decidir em casa uma possível vaga na Copa Sul-Americana contra o Vasco. Se vence a equipe do Atlético, né, você chega a 45 pontos, você está livre do rebaixamento. Né? E olhando para o nosso lado aqui, o Sport tem uma tabela bem mais complicada. Né? Você pega uma Chapecoense, depois você pega um São Paulo e depois você pega um Santos brigando, sei lá, pelo quê. Esse foi o lado ruim da história, porque no caso o Sport perde um concorrente no seu campeonato, né, pela tabela que o Ceará possui. O lado positivo é que o Fluminense novamente tropeçou e não escapou. Isso. E o Fluminense na última rodada, em casa, enfrenta o América Mineiro. E o América Mineiro também está na parte de baixo e interessa para o Sport e o América perder seus compromissos até o fim da competição. Então esse foi o lado positivo da história. Levando em conta que o Fluminense tem 2 jogos dificílimos daqui para frente, longe de seus domínios. Pega o Bahia na Fonte Nova e pega o Inter no Beira-Rio. É porque assim, vida fácil, nem a Chapecoense, que é o próximo adversário do Sport, que briga aquela briga direta, é briga de troca de posição. E o Sport vai ter, porque depois a Chapecoense viaja para pegar o Corinthians, mesmo jogando aquele futebol horroroso, mas o Corinthians precisa urgentemente chegar aos 46 pontos para se livrar do rebaixamento. E nessa rodada agora, de quarta-feira, não sei se é amanhã, ou não sei se o Corinthians joga amanhã
ou é na quinta. O Corinthians joga amanhã. Então o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense. Isso. E pelo que eu estava observando, né, os comentaristas falando e eu lendo também, é quase certeza de uma derrota da equipe do Corinthians contra o Atlético, porque tendo vista de todo o futebol que esse time do Atlético mostra dentro da sua casa, né? Toda a sua força. E a falta de futebol que o Corinthians tem longe de seus domínios. Aí o Corinthians volta para enfrentar a Chapecoense, dependendo desse resultado aí, se a Chapecoense pode jogar contra o Corinthians, né? O Corinthians lutando diretamente para escapar do rebaixamento. Agora eu acredito que não cai mais, tem os seus 43 pontos, mas você pega um adversário direto. E o Sport tem que ganhar da Chapecoense, porque você joga a Chapecoense, assim, vai, te vira aí. É o jogo crucial com o Corinthians. Com o Corinthians. E se tu perder, tu tá praticamente rebaixado. É o jogo crucial dessa reta final Chapecoense Sport, porque ambas as equipes ainda enfrentam o São Paulo, que briga por vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores. O Sport enfrenta já na próxima rodada, após o jogo da Chapecoense, e o jogo da Chape contra o São Paulo é na última rodada. Então, ou o Sport faz a parte dele, no mínimo um empate que seria ainda muito agonizante para o fim, mas a derrota é impensável. O Sport perder esse jogo, ele entra em sérios problemas na Série A, tendo que vencer de todo jeito na última rodada. Eu não acredito que o Sport vai escapar, não, porque depois a Chapecoense, mesmo com esse futebol, pra mim, horroroso, mas você depois volta um jogo, joga em casa, né? A última rodada joga em casa. Né? A última rodada é em casa, mas é contra o São Paulo. É contra o São Paulo. Tem esse jogo, são dois paulistas, Corinthians e São Paulo. Ontem eu tava ouvindo um comentarista esportivo lá do Recife, né? Eu não vou dizer quem foi, mas a gente conhece ele, Anderson. Inclusive, a gente participou do seminário Show de Bola e ele estava lá. E ele disse que o Sport não venceria mais nenhum jogo. Quem é de Recife, né, depois vai ouvir esse áudio, vai saber o que eu estou falando. Ele disse que o Sport não venceria. E ele começou lá, né, falar porque o Sport não venceria. Né? E eu não vou de acordo com ele, né? Eu acredito que o Sport possa vencer esse jogo da Chapecoense. Não sei se o Sport vence o Santos aqui e vence o São Paulo, mas se o Sport... Eu acredito que se o Sport perder para a Chapecoense, aí, meu amigo, vai ser complicado escapar do rebaixamento. O campeonato, ele pode até definir, nessa reta final, um jogo sem tantos prognósticos para o Santos nessa última rodada. É uma das equipes que eu vejo que pode chegar sem chances de Libertadores para esse jogo contra o Sport. Mas o Sport tem de fazer a sua parte antes, para não depender da última rodada. Depender da última rodada é flertar com o perigo iminente que existe na Série A. Se o Sport perder, hoje a Chapecoense vai a 40 pontos, chega naqueles 40 que a gente sempre fala aqui. E o Sport ainda não chegou, o Sport tem 38, hoje está mais próximo do Ceará chegar do que o Sport chegar na 40 pontos. Para você ter ideia, se o Sport empatar o jogo, vai a 39. Né? E depois você tem jogos, ou querendo ou não, você pega aí, enfrenta o São Paulo, enfrenta o Santos, como você já disse aqui, vou repetir, lutando, sei lá pelo quê. Por enquanto, o Santos ainda tem chances de chegar ao 6º lugar. O Santos hoje tem 46 pontos. Exato. O 6º colocado tem 53. Então o Santos teria que somar 7 pontos de diferença e 9 em disputa. É um campeonato praticamente perfeito para um Santos que vem perdendo. Para mim, se o Sport for rebaixado, só vai fechar com chave de ouro esse período aí do senhor Arnaldo Barros como presidente horroroso do Sport. Porque que 3 anos horrorosos, meu amigo. Brigando diretamente para não cair. Tá aí, ó, com a corda no pescoço para não cair para a 2ª divisão. Eu não sei, se o Sport vier perder esse jogo para a Chapecoense, não acredito que o Sport vai escapar não, Anderson. Vai ter uma missão bastante complicada, porque, como a gente já citou, né, os jogos que restam no campeonato, eles são difíceis, de equipes que ainda brigam por alguma coisa dentro do certame, e o Sport também está nessa luta, mas a gente sabe da qualidade técnica dos outros adversários, né, que são bem maiores, tanto em peça de reposição, questão de treinador, todo o ambiente interno, tudo isso influencia. O Flamengo, né? O Flamengo aqui mostrou isso. Tudo isso influencia nessa reta final. Ele, observando hoje, né, agora pela manhã saiu a lista aí de relacionados do Sport para esses 2 compromissos longe de casa, e o técnico Milton Mendes levou todos os seus jogadores para essa viagem. Né? Inclusive a lista foi divulgada, o Sport leva aí como goleiros Maílson, Luan Poli e Lucas. Os laterais direitos, Cláudio Vinck, Elias e Raul Prata. Os zagueiros, Adrielson, Hernando, Léo Ortiz e o Ronaldo Alves. Do lado esquerdo, o Sander. Volantes, Adenilson, Neto Moura, David, Felipe Bastos, Jair, Marcão, Nonoca e Ferreira.
Os meias, Andrigo, Gabriel, Jadson, Marlone e Michel Bastos. E os atacantes, Hernani Brocador, Matheus Gonçalves, Matheus Peixoto e Rafael Marques. Todos esses 28 atletas seguiram viagem para Chapecó. Após a partida, eles viajam para São Paulo, onde farão a preparação para o jogo contra o Tricolor Paulista na segunda-feira, às 19 horas. Só após esses 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro é que a delegação volta à capital pernambucana para a preparação para o último jogo contra a equipe do Santos no dia 2 de dezembro. Então ficaram fora da delegação, só para completar, isso. O goleiro Magrão, lesionado, os zagueiros Durval e Max, né, que estavam há um bom tempo no departamento médico, e os atacantes Rogério e Morato. Morato com um problema no joelho e o Rogério com um problema na coxa. Ô Anderson, a diferença desse jogo do Sport e Chapecoense entre o jogo que a Chapecoense fez contra a equipe do Botafogo é que a equipe do Botafogo, querendo ou não, já vem no acrescento nessa reta final. Não, o que deu motivação... acabou caindo de rendimento nesses últimos jogos. O que deu motivação ao Botafogo foi a vitória no clássico contra o Flamengo. E dali o Botafogo começou a engatar uma sequência positiva. Tem Flamengo, Chapecoense e a vitória frente ao Internacional. E já vinha também de outros bons resultados, né? Havia vencido o Corinthians anteriormente por 1-0. E o Botafogo vem de bons jogos, atuando dentro de casa e fora dela. E agora tem um compromisso também que interessa, diga-se de passagem, ao Sport, porque é contra o Santos. É o último adversário do Sport nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Santos que já vem numa sequência aí que não ganha ninguém. Negativa. Santos agora, se o Santos ganha do Botafogo, aí entra na briga de novo. Aí já vem outra equipe tentando os pontos do Santos nessa sexta vaga, é o Atlético Paranaense, que enfrenta o Corinthians em casa. Veja só como os pontos perdidos lá no início do campeonato. Falei, América, né, perdeu ponto para o Ceará no momento que estava ruim. Isso, Fluminense em casa. Eu acredito que aqueles pontos do Barradão contra o Vitória também estão fazendo falta nesse momento. Pois é. Agora os mais vigentes a gente pode citar o ponto do Vitória agora na Ilha do Retiro. Como é o repertório da Chapecoense em casa? Eu não sei, você tem esses números, Anderson? Já foi um retrospecto bem melhor. Não tem os números aqui em mãos, mas se a gente observar nesse campeonato... Venceu o Internacional? O Internacional não lembro. Venceu por 2-1. Venceu o Inter, perdeu para o Palmeiras. Venceu o Flamengo. Venceu o Corinthians também? Venceu o Corinthians. Contra o Botafogo acabou perdendo. Vitória também foi derrota. Contra o Ceará agora não lembro esse jogo. Mas a Chapecoense já teve dias melhores em casa. Mas conquistou pontos bem mais encorpados na classificação do que o Sport. Né? Em casa, a Chapecoense tem um repertório contra equipes de um nível bem maior do que a equipe do Sport, que venceu. O fator casa para a Chapecoense vai ser muito interessante nesta quinta-feira, né? Até ontem o próprio técnico vai estar lotada mesmo. Até o Claudinei Oliveira ontem na coletiva, ontem foi a reapresentação da Chapecoense. Ele citou que o jogo é tido como uma partida de Copa do Mundo, é decisiva para a Chapecoense. Esse jogo é muito parecido com o jogo que o Sport fez contra o Ceará, né? Sim. Só que num contexto bem diferente, já que o Sport contra o Ceará ele atuava em casa e dessa vez ele vai jogar no sul do país. Eu espero que sejam... Tem que jogar melhor do que jogou nos últimos jogos. Isso aí é notório para todo mundo. Tem que jogar melhor mesmo. Porque senão vai perder para a Chapecoense. Perde, e se perder, eu acredito que não vai escapar do rebaixamento. Quem tá bem no time do Sport é o Jair, né? O Jair falou na saída do jogo, e a gente vai ouvi-lo agora, porque ele fala aí da sua atuação, né? Mas não é só um jogador, né, Anderson? E os times já tá ligado quem é as peças-chave desse time do Sport. Prendeu o Jair, prendeu o Matheus Gonçalves, acabou-se o time do Sport. O Sport não consegue produzir tanto. E eu não vi uma marcação tão específica por parte do Jair no jogo contra o Flamengo. Mas até o Alessandro, à época, no caso ontem, né, na resenha rubro-negra, discordou um pouco de mim, de que foi mais uma partida ruim do Matheus Gonçalves do que propriamente uma marcação do Flamengo. Eu discordo dessa visão que o Dorival Júnior, ele utilizou também o Léo Duarte na direita. Ele prendeu o Matheus Gonçalves, ele não tinha espaço para nada, ele não criava nada. Com um cara mais rápido da defesa. E
elevou a estatura de sua dupla de zaga com Rodolfo e Hever para a principal jogada ofensiva do Sport na Série A, que é as bolas alçadas na área. O Dorival assistiu os jogos do Sport bem direitinho e sabia muito bem. O Matheus jogou muito bem contra o Grêmio, jogou muito bem os outros jogos. Contra o Internacional também foi peça decisiva. Peça decisiva e foi o que vamos anular o principal jogador da equipe do Sport, que é o Matheus. Anulou, o time não criou, o time não tinha criação no meio, o Sport só dava chutão e quando conseguia dar chutão. Então, meu amigo, eu não concordo com o Alessandro. Eu acredito que foi mais inteligência do técnico do Flamengo a anular o Matheus Gonçalves, que estava o tempo todo tentando criar alguma coisa e não conseguia. E eu não sei se essa vai ser a estratégia também do Claudinei, que conhece muito bem esse elenco do Sport. No caso do Claudinei, as últimas partidas da Chape, para quem vem acompanhando, é um cara que adota uma postura com 3 volantes, um meia à frente dessa trinca de defensores e 2 atacantes. No caso, os 2 atacantes, eles se movimentam bastante. Um fica mais paradão, no caso do Leandro Pereira, o Wellington Paulista está com essa mobilidade bem maior, o que é algo não tão notório, né, nas outras equipes, nas suas últimas passagens, mas são 2 jogadores que têm um faro de gol bem mais elevado do que todas as outras equipes que o Sport enfrentou da parte de baixo. O André Lima não vinha em boa fase com o Vitória, com a entrada do Heron também o Vitória não ganhou tanto, o Ceará também no jogo do Arthur, não vimos um Arthur com tanto auxílio do meio de campo. Dessa vez contra a Chapecoense são 2 caras acostumados a momentos de decisão e jogadores que sabem o caminho das redes. Então vai ser mais uma batalha, mais um desafio para o Sport parar essa dupla de atacantes. E claro, a armação com o Dolfo, ora com o Diego Torres e essa trinca de volantes aí com Amaral, Eli Carlos e o Canteiros, que auxilia bastante o ataque. Vamos ouvir aqui o Jair, tá no ponto? Vamos lá. Cara, eu não vejo como eu seja o cara, eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade no time, né? Assim como o Marcão, o Michel, o jogador experiente. Eu quando eu vim pra somar, cara, e eu vejo que eu tenho ajudado bastante, mas eu não vejo que eu seja o cara do time, entendeu? Eu distribuo essa responsabilidade com mais jogadores. Pois é isso aí. Anderson Batista, tem mais alguma coisa aí do Sport? Ontem foi definida a arbitragem dessa partida, né? O senhor Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, é quem apita esse jogo. Será auxiliado pelo Fabrício Vilarinho da Silva, que é da FIFA do estado de Goiás, e o Jorge Eduardo Bernardi será o segundo assistente também do quadro gaúcho nessa partida aí entre catarinenses e pernambucanos, a partida de risco mais iminente nessa rodada 36 do Campeonato Brasileiro, quando o assunto é zona do rebaixamento. Beleza, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM, no Show da Manhã, no Giro de Notícias, com Moisés Silva, Anderson Batista e o nosso repórter Alessandro Matias. Se inscreva no canal, fique por dentro também das informações aí no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, fique por dentro de tudo e ative o sininho para ficar por dentro das informações.